Bom dia. Vamos meditar na palavra de Deus. Hoje nós estamos em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21. Entretanto, todos nesses últimos tempos se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunha a lei e os profetas. Anteriormente nós já falamos isso, existia a lei de Moisés. Hoje nós vivemos na graça. Hoje a justiça de Deus se manifestou através de Jesus. E hoje nós vivemos nela. Nós não obedecemos a lei de Moisés, obedecemos a Jesus. Nós praticamos a justiça de Deus que está em Jesus. Isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem, porque não há distinção. Nós cremos em Jesus, nós praticamos a tua palavra pela fé. E hoje, o Evangelho, a salvação está disponível a todos. Não existe distinção, não existe este ou esta ou aquele ou aquela que pode ou não praticar a palavra de Deus e alcançar a salvação. Está ao alcance de todos. A graça não é de graça, não. Estão falando da graça, que não foi de graça. Foi um preço muito alto. Foi o sangue de um inocente. Então a graça é uma coisa, não estamos falando que foi de graça. Jesus pagou o preço. Então a graça está ao alcance de todos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Todos nós somos pecadores, todos pecamos. Nascemos do pecado. Nós temos uma herança adâmica, a herança através de Adão. A salvação vem através de Jesus. Nós temos à nossa disposição a graça do Senhor. Isso não quer dizer que ela já está ali, nós já vivemos dela. Nós temos que querer para nós desfrutarmos da graça, da justiça de Deus. Nós temos que aceitar, nós temos que concordar com o Senhor. A graça que foi alcançada, a justiça de Deus nos está disponível através do sangue de Cristo, da morte sacrificial dele. Deus ofereceu como sacrifício para propiação por meio da fé pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. A palavra do Senhor diz da seguinte forma: Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Até hoje fomos pecadores, praticávamos todo tipo de desobediência, que não conhecíamos o Senhor. Hoje nós conhecemos, hoje nós temos Jesus. Então o que nós fazemos? Vamos Deus, pedimos perdão, Ele nos justifica de todos os pecados e seguimos. Nós não vamos ser punidos ou perdemos a salvação pelo fato de no passado termos cometido pecado. Foi para a época da ignorância. Mas agora nos chama todo a razão, nos chama a justiça. É como Jesus sempre disse: vá e não peques mais. Então é isso que continua dizendo: vá e não peques mais. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus.
Nós somos justificados se depositarmos toda a nossa fé em Jesus Cristo. Acreditarmos nele, confiarmos nele, vivermos segundo as suas determinações, segundo os seus preceitos. Fé não é somente uma palavra. Ah, não, eu tenho fé em Jesus. Fé nos conduz à obediência. Se eu tenho fé em Jesus, eu obedeço o que eu falo. Se eu temo o Senhor, eu pratico a sua palavra. Onde está, pois, a razão para tanto orgulho? Foi completamente excluído? Por qual lei? Das obras? Não, o contrário, pela lei da fé. Nós podemos ser admitidos no reino ou excluídos pela fé. Pela fé. É fé ou ausência da fé em Jesus. O combustível, o nosso combustível tem que ser a fé em Jesus. A fé nos impinge a praticar todas as palavras dele. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Nós somos justificados pela fé, independente de obediência àquela lei de Moisés. Eu tenho dito, nós vamos estar acompanhando, principalmente o livro de Romanos fala muito sobre isto, sobre a lei de Moisés, porque muitos teimam em ensinar, em conduzir o povo a praticar uma lei que foi extinta. Ela foi extinta. As pessoas procuram na lei partes, versículos que lhes são favoráveis. Nós temos que entender que o que se cumpre hoje é a palavra de Jesus Cristo. Nós vivemos o Verbo, vivemos Jesus. Deus é Deus apenas dos judeus? Ora, não é igualmente Deus de todos os povos? Evidente que sim, dos gentios também. Deus é Deus só dos crentes? Deus é Deus só dos evangélicos? Deus é Deus só desses gospels? Não. Deus é Deus de todos. Todo mundo, todo ser humano é feitura e criatura de Deus. E Deus os ama todos por igual. Só que o chama ao arrependimento, não importa quem quer que seja. Não importa o pior pecado que alguém esteja vivendo, praticando até hoje. Mas hoje ele reconhecendo Jesus como Salvador e vindo-se moldando ao Evangelho, se arrependeram, ele será salvo, como qualquer um outro. Deus é Deus de todos. Visto que há um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Só existe um Deus, não existe nada fora. Somente um Deus. O resto é engano, é mentira, é demônio. Deus não só. E é Ele quem justifica pecadores e não pecadores, circuncisos e incircuncisos de coração. Ó Deus. Anulamos, pois, a lei por causa da fé? De modo algum. Ao contrário, confirmamos a lei. A lei, nós já explicamos, é aquilo que o Senhor fez na época que o povo não conhecia, não tinha uma noção exata do certo ou errado. A lei veio para mostrar, falou, olha, é errado. É errado matar. Se alguém matar, tirar a vida do seu ser humano, de um ser humano tem que ser morto. Se alguém adulterar, tem que ser morto para qualificar os pecados. Romanos capítulo 4, versículo 1. Portanto, o que diremos sobre o nosso pai humano Abraão? Quando a Bíblia fala pai Abraão, porque nós somos descendentes pela fé de Abraão. Então nós estamos falando exatamente do nosso pai espiritual, nosso pai Abraão, pai humano de Abraão. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele teve que se orgulhar, mas não diante de Deus. Se Abraão foi justificado por obras que ele fez, ele tem que se justificar, ele justifica, mas não diante de Deus, de Deus não.
Entretanto, o que diz a Escritura? Abrão creu. Crer, fé. Creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Abrão creu, e isso lhe foi acreditado como justiça. Ora, o salário daquele que trabalha não é considerado como um favor, mas como dívida. Nós, quando nós estamos trabalhando, executamos um trabalho, somos assalariados. Ao final do mês, nós recebemos o salário. Aquilo não é um favor. O nosso patrão não está fazendo um favor, nos dando dinheiro ou salário. Ao contrário, é uma dívida que ele tem que saldar. Não é favor. Assim também, é um exemplo que Paulo está nos dando, em relação à fé. Observe o versículo 5. Todavia, ao que não trabalha, mas crê em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Todavia, o que não trabalha, mas crê em Deus que o justifica, o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Ele não faz. Abrão, não era Abraão. Ele agiu pela fé. Já idoso, com sua esposa também, Deus mandou ele sair da sua terra, mandou sair do meio dos seus parentes e fosse para uma terra que Deus ainda iria mostrar. Não disse, olha, você vai para X lugar. Não, falou, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele foi. Isso é fé. Isso é fé. Deus prometeu a ele um filho, um Isaac, um herdeiro. Os anos se passaram. Quando era aos olhos humanos impossível de filho, a esposa dele engravidar, aos olhos humanos, ele teve. E veio Isaac. Quando Deus falou com ele, escuta, sobe ao monte, sacrifica o teu filho a mim. Pela fé ele foi sacrificado. Levantou a faca lá, ele ia sacrificar o filho. Pela fé. Por que pela fé? Porque ele acreditou na promessa que Deus falou que o filho dele seria Isaac, seria o herdeiro. Então ele sabia que mesmo se eu matasse, por ordem de Deus, Deus o ressuscitaria. Isso é fé. Por isso ele é considerado o pai da fé. Assim também Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus leva em conta a justiça, independente da obra. Como são felizes as pessoas que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados. Como são felizes. Nós estamos falando aqui dessa justificativa, é a pessoa viver a maior parte da vida no erro, no pecado, por desconhecimento da verdade. E quando conhece o Senhor, se arrepende, se converte, Deus apaga, perdoa tudo. E ele não faz nenhuma diferença do que aquela outra que nasceu no lar evangélico, no lar cristão, no lar religioso, que praticou a palavra de Deus a vida toda. São lares iguais agora. Ah, não, mas eu não sou igual àquele porque ele viveu a vida dele toda no pecado, mas ele foi justificado. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. É isso que está falando. Como são felizes as pessoas que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Essa imensa felicidade é destinada apenas aos que fizeram a circuncisão ou é também oferecida aos incircuncisos? Pois já afirmamos que no caso de Abrão, a fé lhe foi creditada como justiça. Crente não crente, religioso não religioso. O fato é que se nos arrependermos e nos entregarmos ao Senhor, nos convertermos a Ele, seremos salvos. Não importa a nossa idade, não importa o quanto tempo vivemos fora, longe do Senhor, mas hoje nós viemos ao Senhor.
Hoje nós descobrimos que nos arrependemos dos nossos erros, nos convertemos. Somos tão santos como aqueles que passaram a vida toda no Evangelho, conhecendo, praticando a palavra de Deus. Somos iguais, somos irmãos em Cristo. Não existe nenhuma diferença para Deus. Sendo assim, em que momento foi creditado? Antes ou depois de ter sido circuncidado? De fato não foi depois, mas antes da circuncisão. A palavra de Deus era um ato de fé naquela época, de compromisso com Deus. Foi determinado, na época da lei, a circuncisão. Quando Deus chamou Abraão, não existia circuncisão. Depois foi que Deus mandou ele circuncidar de sua casa. Então foi posterior. E mais, é a circuncisão. Na verdade, o que os judeus alegavam como parte da lei não veio pela lei. Ela é anterior à lei. Foi na época de Abraão. Na época de Abraão não existia lei. Sendo assim, ele recebeu a marca da circuncisão como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos que creem, ainda que não tenha sido circuncidado, a fim de que a justiça fosse creditada também a favor dele. Até mesmo a circuncisão que ele fez nele, no filho dele, nos empregados, todo o servo dele, é um ato de fé. Eles mandaram obedecer. Fé é obediência. Fé é temor. Temermos e praticar. Só isso. Ele praticou. Deus falou, sai dessa terra, ele saiu. Circuncida, ele circuncidou. Vai para ali, vai para lá, e aí? Ele é o pai da fé. Ele é igualmente pai dos circuncisos, que não apenas passaram pela circuncisão, mas que também caminham sobre as marcas dos passos da fé, que demonstrou o nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Porquanto não foi pela lei que Abraão ou sua descendência recebeu a promessa de que a ele havia de ser o herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Pela fé. Foi pela fé. Não foi por obras, não. Ele recebeu a promessa antes de qualquer coisa. Quando Deus disse para ele que ele seria, ele não falou que ele poderia, não disse que ele poderia ser, não. Deus disse que ele seria pai de uma grande nação. Deus falou com ele que os herdeiros dele não seria possível contar. Mandou ele olhar as estrelas no céu, citou os grãos de areia do mar. Foi antes de qualquer obra, antes de circuncisão, antes de qualquer coisa. Isso é fé. E hoje nós estamos aqui, graças a Abraão. Quando não foi pela lei que Abraão ou sua descendência recebeu, a promessa de que ele havia de ser o herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é nula. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor. É nula. Se só esses que vivem pela lei, a lei de Moisés, são herdeiros, a fé não vale nada. Mas só que a lei veio foi pela fé, por causa da fé. Sem fé não existiria a lei. Então nós vivemos pela fé e não pela lei. Porque a lei diz, porque a lei produz a ira. Mas onde não há lei, também não pode haver transgressão. Se não existe uma lei que diz que cometer tal ato é crime, é transgressão, é pecado, então não é. Se não existe uma lei que diz que matar é crime, pode-se matar que não é crime. A transgressão, a função da lei é mostrar a transgressão. Por este motivo, a promessa procede da fé, para que seja de acordo com a graça, a fim de que a promessa seja garantida a toda a descendência de Abraão. Não somente a que é da lei, mas igualmente que é da fé que Abraão teve,
Ele, portanto, é o Pai de todos nós. Pela fé, não foi por obra, não foi por lei. A Bíblia nos fala desde o início, na fé. Abraão, fé. Anteriormente, vamos voltar mais. Noé, pela fé. Noé construiu lá um barco, tudo pela fé. Ele acreditou nisso. Pela fé. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai, aos olhos de Deus, em que Abraão depositou sua fé. O Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes como se existissem. Deus faz acontecer. Traz. Faz aparecer, faz surgir o que não existe, que para nós é impossível acontecer. Pela fé. Tudo é fé. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se ainda pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, em que também o ventre da Sara não tinha o vigor do passado. Mesmo considerando tudo isto, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus. 100 anos de idade. Ele creu. Com 100 anos de idade, ele não tinha conseguido ser pai. A mulher dele, Sara, também não. Mas Deus falou, ele creu. E aconteceu. Isso é fé, isso não é lei, não é obra, não é nada. Não tem nada de obra, não tem nada de lei. Fé. Estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Por esta razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Todavia, não é somente para ele que as palavras lhe foi atribuído como justiça. Foram registradas, mas igualmente para todos nós, a quem Deus concederá justificação. A nós que cremos naquilo que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Abraão foi o pai da fé. Nós temos que aprender, nós gostamos de falar que temos fé. A fé só tem valor se nós colocarmos em prática. Tiago, nós ainda vamos ler, ele diz assim, a fé sem obra ela é morta. Mostra a sua fé sem obra, que eu pelas obras mostrarei a minha fé. Deus me disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Se ele ficasse somente sentado aguardando e não agisse, não seria. Evidente que ele teve que manter relações com sua esposa. Evidente que ele sabia que a palavra se cumpriria. Ele sabia que ia acontecer. Ele creu no Senhor. Quando Deus prometeu, desde o início, ele obedeceu. Quando hoje eu fico imaginando a vida de Abraão, que na época não era Abraão, era Abrão somente. Abraão só foi ser depois, quando ele mudou o nome dele. Até isso ele mudou também, porque Deus assim mandou, isso é pela fé. Quando Deus disse, sai do meio do seu povo, sai do meio da sua casa, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Se fosse hoje, as pessoas diriam, não, para mim sair eu vou para onde? Quero saber para onde eu vou. Eu tenho casa lá, eu já tenho para onde ir, eu tenho onde ficar, eu tenho local para trabalhar. Deus falou para Abraão, você sai. Vai para até que eu ainda vou te mostrar. Ele pegou sua família, pegou suas coisas e foi. Os anos se passaram, ele se envelhecendo cada vez mais. A esposa se envelhecendo cada vez mais. E Deus dizendo, você vai ser pai de uma grande nação. Ano após ano, não vendo nada acontecer.
Fé. Isso não é obra, não. É fé. A fé é pelas obras. E depois de tudo que aconteceu, quando o filho nasce, quando tem um rapazinho, Deus fala, sobe ao monte e sacrifica ele. Mata ele. Ele não questionou a Deus, não. Ele pegou o menino e levou ao monte. Ele ia fazer pela fé. Eu posso, porque a palavra de Deus é verdade, eu creio nele. Se eu matar, Deus o fará ressuscitar. Nós falamos que temos fé. Mas nós queremos justificar, na verdade, a nossa ausência de fé. A nossa falta de fé. Nós temos a palavra de Deus, ele já nos deu. Jesus confirmou lá em Mateus 8,17, nós já somos curados. Todas as nossas enfermidades. Mas nós não acreditamos. Colocamos dúvida, ficamos em dúvida. Ficamos choramingando, pedindo. Ah, não. Por falta de fé. A enfermidade mata. Deus afirma que tem compromisso com a família, com o casamento, de fato e de direito. Mas as pessoas não acreditam. Não somente separam, divorciam, como muitos não têm coragem de lutar pela restauração. Desistem. Ausência de fé. Não creem na palavra de Deus. Falam somente de boca. Todavia, não é somente para ele que as palavras, abre aspas, isso lhe foi atribuído como justiça. Nós recebemos. É atribuído a nós. Por justiça, se nós vivermos a fé. Se nós praticarmos a fé. Nessa noite. Mas igualmente para todos nós, a quem Deus concederá justificação a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos. A Jesus Cristo, nosso Senhor. Cremos nele. Ele ressuscitou dos mortos. Nós também seremos ressurretos. Nós ressuscitaremos também com ele. Pela fé. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados. E ressuscitado para a nossa completa justificação. Jesus foi entregue à morte. Ele saldou a nossa vida. Ele pagou a nossa vida. Todos os nossos erros. Todos os nossos pecados. Hoje nós podemos ver a Ele, nos render a Ele, nos entregarmos a Ele. E recebermos a salvação. A justificação. Quem nos justifica é Deus. Quem nos justifica é Jesus. O sangue de Jesus foi para a nossa justificação. É por esse motivo. Mas é pela fé. Nós cremos. Nós temos que viver, nós temos que praticar a fé. Não tem ninguém que não tenha fé. Jesus não falou sobre isso. Todos. Menor que seja a fé é o suficiente. Basta colocar em prática. Hoje nós concluímos aqui o capítulo 24. Amanhã estaremos dando início ao capítulo 25 do livro de Romanos. A nossa resposta, todas as respostas, estão aqui na palavra de Deus. Por isso eu sempre falo, oriento. Fortaleça a fé. Leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Bom dia.